E eu voltei com aquele quadro aqui no canal que os fãs de 50 Tons de Cinza só não me chamam de santo. Eles ficam bravos porque eu costumo indicar aqui filmes que, na minha opinião, são bem melhores do que 50 Tons. Tanto na sua produção, no seu desenvolvimento, quanto na abordagem desses temas. Eu trouxe filmes clássicos e alguns outros não tão conhecidos. Então se você gosta dessa pegada, fica ligado aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para hoje retomar esse tema aí mais ousado, com essa temática aí muito popularizada nos últimos anos por 50 Tons de Cinza. Mas aí, como eu disse algumas vezes e repito, né, acho o filme meio superficial, meio fraco, a minha opinião. O gosto é uma coisa que varia muito. Se você gosta do filme, tá tudo bem, tranquilo, curta o filme. Mas eu trago outras opções com filmes que trazem esses elementos também e que são filmes que eu gosto bastante, acho filmes bem interessantes e eu vou falar por quê. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucasthemaia, para mais novidades aqui sobre o Refúgio Cult e sobre cinema de modo geral. O primeiro da nossa lista já é um filme aí, né, que deu um bafafá lá em 2015 quando ele foi lançado, um filme relativamente recente. Eu tô falando de Love, do Gaspar Noé, um diretor argentino que por si só é um dos mais polêmicos da atualidade no aspecto cinematográfico. O cara foi responsável por Irreversível, Enter the Void, recentemente lançou o Clímax, e sempre são obras cruas, obras frias, obras que exploram, abordam o pior do ser humano. E ele faz obras também para dar aquelas alfinetadas, para deixar a gente com aquele embrulho no estômago. Love, ele tem essa pegada crua, e o filme, por ser de baixíssimo orçamento, as cenas, a história é contada de maneira até amadora e acaba se tornando mais crível, mais palpável, né? Cenas ali que foram realmente gravadas da forma com que a gente assiste, e isso faz com que a gente acredite mais no envolvimento daqueles personagens em tela. Na história a gente segue o Murphy, que é um jovem americano que foi estudar cinema na França, e ele começa a se envolver intensamente com a Electra, e o relacionamento, né, vai ficando cada vez mais condensado. Eles vão buscando outras alternativas ali no meio do caminho, até que eles propõem para uma vizinha que mora ali perto deles, para que ela entre nessa relação de cabeça juntamente com eles. E aí a gente tem o desenvolvimento da história, que quanto mais intensa vai ficando, e tem ali pequenas reviravoltas, só que são reviravoltas que acontecem no mundo real, são coisas que milhões e milhões de casos aí pelo mundo, né, que às vezes pela escolha de uma pessoa, uma escolha, né, digamos, errada, precipitada, melhor dizendo, pode ocasionar em consequências nada esperadas. Então é um filme que você tem que ter um pouco de cuidado na hora e quando você vai ver e com quem você vai assistir ele, porque o Gaspar Noé não tem muito essa limitação, vamos mostrar isso de maneira mais branda. Não, isso não existe muito com esse cara. Então ali a gente vê a coisa como ela acontece mesmo, e é mais um filme aí com essa temática para você dar uma chance. Número 2, filmaço, inclusive já era para ter entrado em outras listas aqui, eu acabei dormindo no ponto e pessoas, fala de Lua de Fel, fala de Lua de Fel. Lua de Fel, número 2, um clássico de 1992, dirigido pelo Roman Polanski, apesar de não ser uma das suas obras mais reconhecidas aí pela crítica e pelo público, é um filme que vale muito a pena por abordar essa temática de uma maneira sombria, obscura, muitas vezes realista e surpreendente também. Na história a gente segue um casal, Nigel e a Fiona. Eles são jovens que estão ali num cruzeiro, né, tentando ali passar um tempo juntos, né, para dar aquela força no relacionamento, até que o Nigel, ele conhece uma mulher, uma francesa, nesse cruzeiro, e o cara fica encantado, ele fica hipnotizado por essa mulher, e essa mulher é casada com um cara de cadeira de roda e tal, e ele acha aquele casal muito atípico, né, uma mulher, né, completamente chamativa, e o personagem se pergunta o que essa mulher tá fazendo com esse cara, essa história tá meio estranha e tal, e o marido dela acaba percebendo
que o rapaz está interessado na mulher dele. E ele fala, ó, cuidado, vai com calma e tal. Ele não fica nem ofendido com a situação. E ele passa a contar a história dos dois, do passado, como ele conheceu essa francesa. E ele vai revelando ali camadas bem profundas da relação deles e a gente vai acompanhando essas cenas aí, a intensidade acrescente dessa história. E o filme, com o decorrer dessa história, ele consegue surpreender e atiçar a curiosidade cada vez mais do espectador, porque aquela história, principalmente se tratando do passado, trazendo para o presente, vai ganhando uma densidade cada vez maior. E é algo que, primeiro, a gente tem personagens aqui envolvidos com Sado, né, que é o também conhecido como SM, e não necessariamente a gente não pode estereotipar quem está envolvido com Sado são pessoas que têm problemas e tal. Né, todo mundo tem problema, quase todo mundo, né, mas tem pessoas que usam desse artifício, usam dessa, digamos, metodologia como uma forma de vida, como uma forma ali de se sentir bem e tal, mas é claro que quando isso é feito em proporções assim atmosféricas e as pessoas não têm limitações, isso pode ocasionar em consequências bem drásticas, em segredos aí bem obscuros, e é um filme também interessantíssimo. Se você ainda não deu uma chance, vale a pena a conferida. Número 3, outro também que vocês pediram muito para eu comentar aqui, realmente faz todo sentido estar nessa lista. Eu tô falando do filme 9 Semanas e Meia de Amor, filme de 1986 com Kim Basinger e o Mickey Rourke. Esse filme hoje é muito conhecido, milhões e milhões de pessoas já viram, mas na época que ele foi lançado, em 86, né, há mais de 30 anos atrás, ele deu um bafafá, mais um bafafá, porque o filme até teve um prejuízo, porque várias salas de cinema naquela época não quiseram exibir o filme, porque falaram que o filme era inapropriado, que não tinha sentido exibir um filme daquele no cinema, etc. E o filme acabou perdendo bastante bilheteria. Só que o filme foi cultualizado bastante depois e ele fez escola, viu? A quantidade de filmes que vieram nos próximos anos abordando essa temática, né? Essa relação entre os personagens, etc. Foram vários e vários. Aqui a gente segue a personagem da Kim Basinger, a Elizabeth, que ela trabalha em uma galeria de arte e ela conhece o John, que é o Mickey Rourke, né, interpretado por ele. E esse cara fica cismado com essa menina, se apaixona por ela e ela se apaixona por ele. Os dois começam, né, a ter uma relação ali e essa relação vai ganhando intensidade cada vez mais. A grande questão é que o John, como um cara rico, poderoso, ele também quer ter poder sobre a menina, e um relacionamento normal para ele não é o suficiente, ele quer ter mais, ele quer ter aquela coisa dominadora. Então eles começam a fazer jogos, uma coisa até intensa e perigosa ali, e ela inicialmente assusta, mas ela fica interessada pelo cara e também fica interessada por aqueles métodos ali. Só que, claro, né, a partir do momento que não tem aquele limite, né, que não se impõe muito aquela coisa, ó, vamos parar por aqui e tal, e o John começa a cada vez mais colocando coisas dominantes, coisas estranhas no meio daquela relação, que vai assustando cada vez mais a personagem da Elizabeth, até tornar aquilo que começou bem agradável em momentos bem desagradáveis para ela. E o filme tem muito essa questão também de discutir o que é o amor nesse filme, né? Até na tradução do título brasileiro, né? 9 Semanas e Meia de Amor. Afinal de contas, o que é esse sentimento? Ele existiu aqui? Existiu só da parte de um? A maneira de amar do outro é realmente o que a gente chama de amor? Enfim, são várias as indagações, inclusive a premissa desse filme, não igualzinho, mas eu acho que 50 Tons foi inspirado também em 9 Semanas e Meia de Amor. Essa coisa do cara rico, poderoso, querer dominar a menina ali, que, né, tava na dela de boa. Então, mais um clássico desse tema para você dar uma chance também. E o número 4 é um filme não tão conhecido como os anteriores e que tem uma pegada, uma abordagem diferente nesse tema, chamado Clube do Fetiche, um filme de 1997 que tem uma pegada de comédia, mas que também envolve muito aí o Sado, o SM, né? E esse filme, na história, ele segue um cara chamado Peter,
E esse cara é convocado ali pelo parlamento inglês que quer acabar com esses clubes de fetiche que estão espalhados ali por Londres e tal. Eles acham isso um absurdo, acham que afeta, né, que ferem a moral. E eles mandam esse Peter secretamente para um desses clubes para investigar, para ver o que se passa lá dentro. E o Peter, ele é um cara que é completamente contrário ao comportamento desses clubes, né? Ele é um cara que ele não tinha contato com esse tipo de coisa de maneira alguma. Ele, né, até inocente ali e tal, e ele entra nesse universo, entra nesse mundo e vê todas aquelas coisas, ele fica abismado. Só que tem um pequeno detalhe, ele se apaixona pela dona, pela líder desses grupos aí fetichistas, né? E ele quer que ela viva uma vida normal, quer que ela vá pro lado dele, e ela quer ali que ele se enturme com a galera e quer introduzir ele para aquele universo todo. E você tem esse dilema, as situações aí cômicas, obviamente, envolvendo, mas também que não deixa de mostrar o que se passa dentro de clubes desse tipo. Então esse filme mostra de maneira bem interessante e peculiar esses dois extremos e o choque de cultura entre eles. Então, se você ainda nunca tinha ouvido falar desse filme, vá atrás dele que eu acho que você pode gostar bastante. One day. Penúltimo da lista de hoje, filme francês de 2011, dramático, muito interessante nessa temática também, chamado Que. Só isso mesmo, Que, a letra Que. E esse filme segue uma jovem de 20 e poucos anos chamada Cecile. Ela acabou de perder o pai dela e ela fica ali sofrendo bastante. Isso tem sido um peso muito forte para ela. E a dor dela tem sido tamanha que ela tenta achar formas de amenizar essa dor, de tranquilizar tudo isso, esses sentimentos e tal. E aí ela começa a ter relacionamentos com várias pessoas. Ela começa a buscar, seja pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, para tentar esquecer dos problemas, né, das dores e tal. Isso remete muito à vida real. A gente sabe que tem não só em termos, né, nessa temática aqui, mas a gente sabe que às vezes a pessoa, para exterminar uma dor, ela utiliza, ela se sobrecarrega de outros elementos, de outros costumes que muitas vezes chega um ponto ali que já não faz bem para aquela pessoa, já não supre aquilo. E é exatamente isso que rola com a Cecile. Chega um ponto ali, sem dar maiores spoilers, né, que a pessoa, por mais que ela esteja gostando daquilo, no momento que ela não faz aquilo, ela ainda sofre de alguma maneira e aquilo que ela está fazendo ali já não é suficiente para ela. E é claro que a relação dela com essas outras pessoas não só afeta a vida dela, como também essas outras pessoas. E é um filme que é um estudo de personagem e ele é um estudo desse descobrimento interior, a busca pela paz interior que, querendo ou não, todos nós buscamos, né? É uma coisa que a gente sempre quer sentir, a paz. Então esse filme tem uma abordagem interessante, é um filme bem dramático e que merece ser visto e servir também de reflexão para todos nós. E o último da lista, um filme que eu já mencionei aqui no canal algumas vezes, um filme que eu gosto bastante, nem todo mundo gosta, eu tô falando de Azul é a Cor Mais Quente, de 2013, né? Um filme aí também ousado em vários momentos, que segue a vida da Adele, que é uma adolescente que está começando ali a vida adulta, né? Tá fazendo essa transição e no meio do caminho ela, né, fica com bastante dúvidas, ela não sabe muito bem o que ela quer da vida, até que ela conhece uma menina, a Emma, né, a famosa personagem de cabelo azul, e elas se apaixonam. A Adele fica completamente louca pela menina e elas começam a ter essa relação intensa e a Adele cada vez mais vai se descobrindo. E a gente vê de maneira calma, de maneira paciente e detalhada como é a vida dessas duas, né? Quais são os contextos do relacionamento dela, a imaturidade, a forma de se lidar e reagir àquela relação, né? Então é um filme que exige uma certa paciência, eu acho que é até por isso que algumas pessoas não gostaram, mas é um filme cheio de mensagens e da descoberta, né, do ser, principalmente quando a gente está em períodos de transições nas nossas vidas também. É um filme em que as atrizes se entregaram muito, o trabalho aqui é muito bem feito. Então se você ainda não deu uma chance, dê uma chance, que eu gosto muito desse filme.
Bem, então é isso, meus amigos, filmes com essa temática aí, SM, Sado, né, que remete aí nos últimos anos ao famigerado 50 Tons, mas são filmes que eu realmente gosto bastante, que eu acho que vocês também podem gostar. Se por um acaso vocês já assistiram alguns deles, deixa aqui nos comentários as suas opiniões, se vocês concordam, discordam de mim, e deixem outras sugestões de filmes aí, né, com essa abordagem que vocês pensam que as pessoas também podem gostar bastante deles. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E eu quero mandar um abração aí pro Alessandro, pra esposa dele, a Sei, e pro irmão dele, o Anderson, que estão sempre conferindo os vídeos aqui do Refúgio Cult. Muito obrigado a vocês, eles são lá do Paraná, o pessoal do Paraná aí como um todo. Um grande abraço. Um abraço para todos vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.